Vamos chegando para mais um Direto ao Ponto, hoje com atividade especial para empresário. Vamos chegando. Boa tarde, pessoal. Direto ao ponto, eu trago um caso do escritório, compartilho com vocês esse caso do escritório. Querido Délio, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcela. E o caso de hoje foi muito legal, nós temos uma anulação de sentença no caso, muito interessante, porque o juiz indefere uma prova, eu recorro para a turma recursal e aí a sentença é anulada, volta, começa tudo de novo, instrução do processo, o juiz julga improcedente e aí vai pela segunda vez para a turma recursal. Então sejam todos e todas bem-vindas ao compartilhamento do processo de hoje. Esta é a live número 5, pessoal. Live número 5 do Direto ao Ponto. Estou aqui todas as quintas-feiras, às 18 horas. Hoje, a paisana, estou no congresso do IBDP hoje. Amanhã é minha palestra, no final da tardinha de amanhã, mas já começaram os eventos, já tiveram as primeiras palestras. Se eu não me engano, nesse momento, o professor José Savares está falando, e assim são todos os dias, foi hoje, será amanhã, uma palestra atrás da outra. Direto ao Ponto ocorre todas as quintas-feiras às 18 horas, onde eu compartilho as minhas experiências do escritório com você. São 30 minutos, é uma live rapidinha, porque o objetivo é literalmente nós irmos direto ao ponto, lisonjeado por saber que vocês dedicaram esses minutinhos para poder compartilhar comigo esse tempo tão escasso, tão importante, mas que pode ser útil para vocês, até porque eu abro o escritório e trago situações do meu dia a dia. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um tema bem difícil. Eu postei, fiz uma enquete, inclusive, que eu perguntava para os colegas se tinham dificuldade para fazer a prova da atividade especial para o empresário. O que difere a atividade especial do empresário das demais, pessoal? Difere pelo fato do que nós temos no empresário, nós precisamos produzir a prova, diferentemente do caso do trabalhador que está pedindo um especial, vai lá, pede para a empresa um PPP, o PPP da empresa está lá, né? O PPP da empresa está lá, então a gente pede justamente, né, para a empresa fornece PPP, em cima daquele PPP nós vamos trabalhar. No caso do empresário não dá para ser assim. O caso do empresário nós temos que trabalhar e produzir o LTCAT. Não existe outra forma da prova do contribuinte individual empresário, senão nós não termos um laudo. O LTCAT, PPRA. Por quê? Porque o PPP único exclusivamente não será aceito, porque o PPP vai ser assinado por ele, como se ele estivesse dando uma declaração de próprio punho, né, sem prova nenhuma em que pese o PPP estar baseado no LTCAT. Então, prova para o contribuinte individual empresário, ela tem que ser obrigatoriamente por laudo. Isso a gente pode pensar lá do médico, do dentista, do mecânico, de qualquer empresário que tenha atividade especial. Nós temos que trabalhar com um laudo que é produzido pelo próprio empresário. E aqui, pessoal, é muito interessante porque nesse processo o meu cliente ele possui uma empresa, tá, de energia. Ele trabalha com placas de energia nessa empresa e ele tem contato com voltagem acima de 250, o que garantiria para ele a questão da periculosidade. E a periculosidade nós sabemos que é uma atividade especial, ao menos até 13 de novembro de 2019, antes da emenda constitucional. Após a emenda constitucional, nós temos ainda aquela discussão se a periculosidade, penosidade, ela passa a ser ou não, né, uma atividade especial. Mas esse processo aqui
ele tem a DER, deixa eu ver, a DER dele é de 2016, o processo transitou há pouco, não faz muitos meses aqui, ele recebeu, inclusive, já o atrasado, transitado e julgado e dinheiro no bolso. Ponto número 1. No requerimento administrativo, eu já juntei todas as provas. Juntei o laudo, mandei ele produzir esse laudo, ele produz esse laudo, ele junta esse laudo, a gente junta esse laudo. Já no requerimento administrativo, ele passa a ser meu cliente ainda lá no primeiro atendimento. A gente faz o levantamento do tempo, protocolamos esse pedido e aí esse pedido ele foi indeferido no INSS. Nós estamos fazendo, na realidade, pedidos de conversão de tempo. Ele tem um período de 84 a 86, de 86 a 90, e depois, eu estou com a inicial aberta aqui, por isso que eu estou consultando a tela lateral, e depois, pessoal, nós temos um período de 92 a 95, 96 a 2005, e depois de 2005 a 2016 até a DER, tá? Um ponto bem importante que eu tenho feito, porque o INSS administrativamente converte 2 períodos, de 84 a 86 e de 86 a 90. Eu gosto de abrir um item no processo judicial informando, 2 períodos incontroversos. Aquilo que eu estou discutindo administrativamente, eu não preciso e não quero rediscutir agora. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Eu não quero rediscutir novamente, tá? Querida Lívia, seja bem-vinda. Imensa satisfação tê-la conosco, querida. E aqui, pessoal, nós temos o período de controvérsia. Eu gosto de abrir um item na minha peça justamente para mostrar que essa discussão aqui eu não quero ter, do período em controvérsia. Sugiro que vocês façam também, justamente para demonstrar que isso aqui, não é objeto do processo. Eu não quero discutir isso aí. Por quê? Porque eu já tive sentença julgando improcedente um pedido em controvérsia que sequer fez parte do processo. Se o INSS quiser contestar isso, que ele faça administrativamente. Não pode o INSS contestar algo que ele deu administrativamente no processo que sequer é objeto. Então, é importante que a gente limite o objeto do processo àquilo que não foi dado administrativamente. Aquilo que foi dado administrativamente nem pede para o juiz valer. Não, esse pedido já foi dado, tá? Não é. Depois, pessoal, eu já mostrei para vocês várias vezes, mas o público, os nossos colegas se renovam. Eu gosto de trabalhar com tabelas como essa aqui, Eu faço uma tabela aqui, mostro o período que eu quero converter, mostro qual é a atividade dele, qual é o enquadramento do decreto, mostra onde está localizada a prova. Olha aqui, a prova está lá no processo administrativo, pessoal. Tá? Está lá no processo administrativo, nós temos um PPRA anexado ao processo, então a prova está toda lá, né? Isso aí, Lívia, é isso aí. Sempre faço isso com as minhas peças. Isso aí, Lívia, não tem como ser diferente, né, Lívia? Porque a gente tem que trabalhar exatamente isso, porque senão vai ser rediscutida uma matéria que não há necessidade. E também, pessoal, é importante que lá na peça eu digo, olha, como se trata de contribuinte individual, como se faz contribuinte individual, a gente tem que ter o cuidado, pessoal, que não é sempre que os juízes entendem que ele tem contato com agente nocivo. Por quê? Porque se trata de empresários, são empresas. Quem disse que esse contribuinte individual, esse empresário, ele tem contato com agente nocivo? Então eu sempre arrolo testemunha e sempre faço e sempre peço audiência de instrução e julgamento. Por quê? Justamente para tirar ele da parte administrativa e colocar ele em contato com o agente nocivo. Isso é muito importante. Eu vi que a galera está falando das tabelas, isso é imprescindível. Eu faço tabela sempre nos meus casos. Eu sempre trabalho com tabela. Eu acho que fácil, fica didático, né? Para se entender. Bom, aí nesse processo eu peço, pessoal, que o juiz, então, ele faça as conversões do tempo e naquele período como empresário, que é o maior período aqui de empresário, é de 96 até 2016, então eu tenho 20 anos de empresário, eu peço para que nesse período ele receba um pedido. Aí o juiz, feita a contestação, não vem para réplica o processo sobe diretamente para a sentença. E ele entende
Muito interessante a sentença, está aqui do lado, estou com ela aberta. Ele entende que ele realmente ele traz a questão, né, do contato com agente nocivo, mas olha que interessante. Olha, ele traz, ó. Ocorre que, sendo um dos sócios administradores da empresa, que tem como objetivo social só a prestação de serviços de instalação, tá? E ativação e manutenção do sistema de energia, parará, e também comércio atacadista de material elétrico. Aí ele traz outros, parte do objeto social, locação, geração e distribuição, não se pode concluir pela sua exposição habitual à eletricidade, ainda mais no patamar superior a 250, tá? Ademais, em consulta ao site da empresa, verifica-se que o autor, olha, o juiz foi para o site da empresa, pessoal, que o autor figura como gerente de vendas e projetos, que lide contrato habitual com eletricidade. E ele chega à conclusão, lembrando que ele chega à conclusão sem prova testemunhal. Ele olhou no site da empresa, tá? Ele olhou no site da empresa, ele deu uma olhadinha lá, né? A Mariana está aí, querida Mariana, minha colega de trabalho. Mariana sempre meu braço direito lá do escritório, fantástica, Mariana, obrigado por estar aqui conosco. Mariana trabalhou nesse processo também. Então, pessoal, o juiz entende pelo site da empresa, por uma análise superficial do laudo, analisando a descrição da atividade, de que o cara simplesmente não tem contato com agente nocivo. Então, ele julga parcialmente procedente, e esse pedido da conversão do período dele como especial, ele não converte. Aí, pessoal, eu entro com embargos de declaração. Pessoal, por que eu entro com embargos de declaração? Porque ele não disse, e ele sequer tinha avaliado se a minha prova, o meu pedido de prova, ele não tinha nem avaliado o meu pedido da prova testemunhal. Por que ele não avaliou? Ele é obrigado a avaliar. Tá? E aí eu entro com embargos de declaração. Disse, excelência, assim, ó, tudo bem que o senhor julgou improcedente a ação, mas por que o senhor não quis avaliar o meu pedido de prova testemunhal? Por isso que não dá para fazer aqueles pedidos genéricos. Eu fico postulando por todas as provas. Cara, se tu quer a prova testemunhal, na inicial já coloca o nome das testemunhas e indica que tu quer a prova testemunhal. E explica o motivo pelo qual tu quer. Não cabe mais em 2021, em outubro de 2021, nós fazermos petições genéricas. O pedido ele tem que ser determinado. O pedido é aquele. É esse o pedido que eu quero e é isso que eu quero no processo. E aí a gente traz o artigo 358 do CPC, tá? O juiz ele tem que esclarecer todos os nossos pedidos. A gente traz lá o pedido de a linha F da inicial, especificadamente sobre a realização de prova testemunhal. Falamos lá do artigo 11 do CPC, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Tá? O artigo 489, inciso 2º do CPC também, a gente traz, parágrafo 1º, inciso 4º, vai ficar gravado, depois vocês podem rever e anotar todos esses artigos. E aí o juiz recebe os embargos de declaração, acolhe os embargos de declaração, desculpe pessoal, dizendo inclusive que efetivamente, né, ele não tinha se manifestado. Mas aí ele traz novamente a sentença dele, num determinado ponto, ele faz um pequeno ajuste na sentença dele e diz que não era caso de prova testemunhal, porque ele estava já, ele já entendia que bastava o site da empresa e o PPRA como prova, tá? Ok, aí a gente entra com recurso inominado. O meu foco no recurso inominado era o quê? Anulação da sentença. Poderia trabalhar com a questão da causa madura. O que é causa madura? Não sei se vocês já trabalharam, alguém já trabalhou aí com o princípio da causa madura. Nada mais é do que a causa está quase pronta para ser julgada. Desce o processo, o juiz instrui
o processo, sem anulação da sentença, volta para o tribunal ou volta para a turma e a turma julga no estado em que ela se encontra aquele processo, analisando inclusive a prova feita no processo. Isso pode acontecer, por exemplo, que o juiz acha que seria importante voltar um PPP. Preciso de um PPP, providencia esse PPP. Se providencia esse PPP, o PPP volta para o processo e o tribunal analisa sem anular a sentença. Nesse caso, nós fizemos um pedido específico de anulação da sentença porque eu imaginava que, após o juiz ouvir as testemunhas, ele se convenceria, né, do fato de que o cara era empresário e ele tinha contato com agente nocivo. Pois bem, a gente abre o nosso recurso inominado, nós trabalhamos com o princípio da não surpresa, o juiz não poderia ter levado, né? Primeiro, ele não poderia nem ter simplesmente deixado para fazer a fundamentação do porquê ele não queria essa audiência de instrução só na sentença. Ele deveria ter aberto o saneador lá, ter dito, olha, tendo em vista essa situação, junte outras provas e tal. Ele tem que dar indícios, né, de que a prova que está no processo para ele não o satisfaz. O princípio da não surpresa está nos artigos 9º e 10º do CPC. Inclusive, nesse recurso eu cito o meu queridíssimo amigo, né, meu sócio Fernando Rubim, o Fernando no livro dele do novo Código de Processo Civil e a construção de um novo modelo processual, e aqui eu trago que o Fernando trabalha bem esse princípio da não surpresa. Beleza, chego no tribunal, lá na turma recursal, e a turma de recursal acolhe o nosso pedido e ele anula a sentença. Ele diz assim, olha que legal, pessoal. Segunda turma recursal, no entanto, há nos autos dúvida se o autor, enquanto sócio da empresa, realizava serviços operacionais em contato com eletricidade superior a 250, já que no site da empresa é descrito gerente de empresa. Por outro lado, sendo o autor sócio da empresa, não se pode deixar de reconhecer o caráter unilateral das informações constantes de PPP, por isso é importante o PPRA que nós juntamos. Mas havendo dúvida das reais atividades do autor, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve-lhe ser oportunidade da produção de prova testemunhal postulado no curso do processo e deferida a sentença. Beleza. O que nós fizemos, então? O tribunal anula. Boa tarde, Bia. O tribunal anula essa sentença e volta. Volta, pessoal, a gente instrui o processo, tem toda a audiência de instrução e julgamento bem feita, né? A audiência. Mas ocorre o que não geralmente acontece, mas o que muitas vezes acontece. Por isso, pessoal, que eu prefiro, em determinados casos, que não seja anulada a sentença, mas volte para o tribunal. Porque a maioria das vezes parece birra, né? Não sei se é birra ou não, né? Mas parece birra de manter a sentença, mantendo os mesmos fundamentos, tá? E aí o juiz faz um Ctrl+C, Ctrl+V daquela primeira decisão e mantém a decisão igualzinha. Tá? Tipo, parece que ele cumpriu tabela, né? E fez o que o tribunal havia solicitado para ele fazer e ponto final. Olha que interessante. Ele simplesmente faz a instrução, porque a turma recursal manda fazer, né? Aí o processo vai concluso e ele mantém a sentença. E aí a gente recorre novamente, pela segunda vez, para a turma recursal, e foi muito legal esse dia. Parece birra, né? Birra parece birra. Birra é uma expressão muito nossa, né, Julie? E aí, eu lembro que foi muito legal, nós fizemos esse recurso, e foi muito bacana nesse recurso, porque eu estava preparado para fazer, e a turma recursal naquele dia estava lotada, muitos advogados, eu era o último advogado. E eu não gosto, pessoal, de fazer sustentação oral por vídeo. Eu prefiro me deslocar até Porto Alegre. Hoje dá em torno de 3 horas de viagem de onde eu moro, mas eu prefiro ir a Porto Alegre, fazer a sustentação oral, porque eu acho que a presença do advogado é importante, né? Tu olhar no olho dos julgadores, tu sentir aquele clima da sessão, tu poder ter acompanhado os advogados, ter acompanhado os julgadores nesse dia de sessão, é muito importante. Logo nós voltaremos a ter as sessões
presenciais? Eu acredito que sim, né? A minha sugestão é que vocês façam sempre que possível presencial. Então, pessoal, foi bacana porque não precisou sustentar nesse dia. Houve um acolhimento da turma recursal e entendeu que sim, né? Então aqui, ó, testemunha, diz a turma recursal, as testemunhas ouvidas na audiência confirmam de forma segura e detalhada, que o autor, enquanto sócio da empresa, era responsável tanto pela elaboração dos projetos de instalações elétricas, como execução dos projetos. Confirmado, portanto, as informações do PPP e do PPRA. Galera, isso aqui nada mais é do que a prevalência do princípio da verdade real, ou do princípio da primazia da realidade. Ou seja, o papel é uma coisa, o que importa efetivamente é o que o segurado fez. Então, não é porque vem alguma coisa, não é porque vem algum documento que a gente simplesmente nós vamos nos agarrar nesse documento e vamos achar que está tudo ok. Tá? Vamos questionar o nosso cliente, vamos perguntar para ele, olha, era isso mesmo que o senhor fazia? Eu tinha alguma coisa diferente? Não, eu tinha contato com tal coisa. Tanto é que nas próximas nós temos uma ação muito bacana lá no escritório de um segurado que tinha contato com cola e a cola não estava descrito, tá? Porque foi omitida das atividades dele justamente para não ter um enquadramento. Mas isso quem é que faz? Faz o advogado no momento da conversa, faz o advogado no momento da entrevista. Isso é muito importante que nós façamos, tá? Então, segue aqui, assim restou comprovado que o autor, nos intervalos convertidos, aqueles pedidos, trabalhou exposto de forma habitual e permanente em eletricidade superior a 250, sendo por conseguinte possível enquadramento dos períodos. Então, o tribunal recebe. Claro, a gente tem que ter cuidado. Ô, Júlio, uma hora nós vamos trabalhar essa questão, qual é o momento adequado. Eu posso trazer um processo que a gente fez, nós tínhamos que fazer uma reclamação trabalhista para fazer retificação do PPP, porque eu defendo essa tese há muito tempo, que o local de retificação de PPP não é no processo previdenciário, e sim numa ação trabalhista. Muitos colegas conseguem retificar o PPP no curso do processo previdenciário. Eu acho extremamente perigoso fazer isso. E aí eu fiz hoje também uma enquete, se eu não me engano estava em 96%, 95%. Não, nesse caso, Alexandre Pugnal, o PPP do próprio empresário, não se faz isso, né? Se faz a retificação do laudo, eu estou falando do PPP de um empregado, tá? Aí nós temos que levar para o processo o laudo correto, tá? E o laudo estava redondo. O laudo estava redondo. O que o juiz se apegou foi no site da empresa. Tá? Foi no site da empresa, porque o PPRA estava redondinho, estava bonito, descrevia todas as atividades, não tinha dúvida. Eu pedi a prova justamente para ratificar isso. Um ponto muito importante, porque assim, nós temos que tirar o cara da parte administrativa e colocar ele na produção. Então eu tenho que fazer prova de quem fazia a parte administrativa da empresa. E isso é essencial. Quem é que paga as contas, quem é que faz a parte comercial, quem é que faz as vendas. E por vezes a gente pode juntar a RAIS, a gente pode juntar a GFIP, né, para provar que tinham outros funcionários. Nós podemos juntar ali a lista de todos os funcionários da empresa com a descrição de todas as atividades para mostrar no processo que havia pessoas que faziam a parte administrativa, que cabia ao nosso cliente fazer única e exclusivamente a parte, a execução, né? O que lhe dava direito ao contato com o agente nocivo. Então, pessoal, isso a gente tem que fazer lá no processo administrativo. Lembrem, guardem uma frase: processo perfeito é aquele que nós vamos juntar única e exclusivamente o que? A procuração e a declaração de carência. Por quê? Porque a prova está produzida lá no processo administrativo. É no processo administrativo, pessoal, o local para se produzir as provas. Anderson, mas aqui tu pediu prova de instrução, claro, porque lá no processo administrativo eu pedi JEA e não me deram. Então, se não me deram no processo administrativo, obviamente que aqui sobrou eu fazer esse pedido, que foi aquele pedido não concedido, anulada a sentença e que depois essa prova foi produzida. E aqui, pessoal, eu só vou deixar dica, né? Inclusive para mostrar que é uma empresa de pequeno porte com poucos funcionários. Isso aí, Mariana. Seguidamente a gente usa esse argumento.
Não é uma empresa de grande porte onde o empresário só cuida do dinheiro, cuida só das vendas, geralmente na parte comercial. As empresas de pequeno porte, o empresário se vira nos 30, é a mesma coisa como nós advogados. A gente faz análise, a gente faz audiência, a gente faz um pouquinho de tudo dentro dos nossos escritórios. Claro que tem algumas situações que a gente consegue dividir, mas pensem que a gente também tem que fazer. A gente pode, por analogia, trazer isso. Tá? Um ponto importante, pessoal, isso aqui vai ficar por uma outra live, que eu quero trazer um processo específico, que é em questão, que foi uma enquete que eu fiz, e 98% das pessoas não sabiam, mas esse tema já foi discutido. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse tema pelo IBDP, que foi o tema 188 da ATNU, pessoal. Não tem como, obrigado, querida Érica, não tem como trabalhar, tá? Não tem como trabalhar contribuinte individual e empresário sem conhecer o tema 188 da ATNU. Diz ele, após 3 de 98, para o segurado contribuinte individual, não é possível o reconhecimento de atividade especial em virtude da falta de utilização de EPI eficaz. Tá? Depois ele põe salvo nas hipóteses dele. Já vou falar sobre as hipóteses. Pessoal, não dá para a gente dizer que o cara não utilizou o EPI. Se ele é o proprietário, ele tem obrigação de utilizar um EPI eficaz. Se o EPI não era eficaz, o problema é dele de não ter usado. Naquela ocasião, eu fiz toda uma defesa em relação a contra-argumentando este processo, mas não levamos. E o TRF da 4ª região, ao menos o da 4ª região, também vai nesse sentido. Eu acredito que hoje a jurisprudência está pacificada, tá, em relação a isso. Sim, Alexandre, nós já vamos trazer as exceções, tá? Mas, por exemplo, nesse caso do nosso processo não é, porque a eletricidade não tem EPI eficaz, agente biológico não tem EPI eficaz, tá? No caso dos mecânicos, a gente ainda tem alguma dúvida em relação à eficácia ou não do EPI. A gente já tem visto o tribunal relativizando o contato com o hidrocarboneto. Mas vamos lá que o nosso tempo está indo. Ó. Salvo nas hipóteses D. Vamos lá então, Alexandre. Letra A, exposição ao agente físico ruído. Tema 555 do STF. Patino querido, seja bem-vindo. Letra B, exposição a agentes nocivos reconhecidos como cancerígenos, grupo 1 da lista do LINHAC, também não precisa ter EPI eficaz. Letra C, e por último, a demonstração com fundamento técnico de inexistência, no caso concreto de EPI apto a elidir. Fernando Rubim, já estou descendo para tomar nosso mate. Acabei de falar de ti aqui, meu. Indiquei uma obra tua, inclusive, vai me pagar janta hoje de noite. Demonstração com fundamento técnico de EPI apto a elidir a nocividade da exposição ao agente agressivo a que o submeteu ao segurado. Então, meus queridos, essas são as 3 hipóteses, as únicas 3 hipóteses, tá, que o tema 188 relativiza o fato do EPI não ser eficaz. Tá? Não tem como, mais uma vez, não tem como trabalhar nos contribuintes individual sem conhecer tema 555, tema 188, 555 do STF, 188 da ATNU. O INSS vai vir com aquele argumento aí, Mariana, de que... Onde estão? Estamos em Curitiba, no Congresso do BDP, Ana, esperando o Patino chegar aqui também. Aqui, ó, não tem como, o hidrocarboneto não é enquadrado pelo LINHAC. É que o hidrocarboneto tem um problema, né? O hidrocarboneto, dentro do hidrocarboneto, ele tem várias divisões, né? Então tem que pegar o hidrocarboneto e desmembrar ele para saber o que efetivamente ele é, tá? Então, pessoal, fica a minha dica aqui. Esse processo foi lindo demais. 2 recursos, uma anulação de sentença, né? Teve embargos de declaração, né? A utilização do princípio da não surpresa, contribuinte individual, atividade especial. A ideia da nossa abordagem
é exatamente esta, né? Nosso tempo é esse, a ideia é trabalhar nos 30 minutinhos, nós vamos direto ao ponto, hoje vai passar 1 minuto, aqueles que estão chegando agora, meus cumprimentos, esta live vai ficar gravada, consultem amanhã cedinho, abro a caixinha de perguntas para vocês perguntarem o que quiserem, e olha... Como eu estou no congresso, aproveita. Se quiserem fazer umas perguntas até de processo, olha, capaz eu pedir para o Fernando responder para nós aí, tá? Aproveitar que o Márcio está aqui também, Alexandre está aqui, tem uma galera super legal no congresso. Feliz de nós estarmos aqui. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço a vocês. Muito obrigado por participarem, muito obrigado por esse momento. Para mim é super especial poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, do meu escritório com vocês. Fiquem com Deus. Tá? Bom restinho de semana, amanhã caixinha de perguntas, então. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.